Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Está começando mais um Boletim do AV, sexta-feira, e hoje mais um Boletim do AV especial, porque além da companhia de vocês, eu vou ter mais companhia por aqui. Então já começa deixando o seu like, a sua curtida, comentário, interage aí com a gente, envia o link para os seus grupos e ajuda a gente na divulgação. Chama todo mundo para assistir. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Hoje ainda tem AV News mais tarde. Também se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e vai lá e nos siga nas demais redes sociais, @vascaínos, no nosso perfil no Instagram, no Twitter. Acompanhe a gente em todas as redes, porque aqui é informação a todo momento. E então já vou chamar aqui a minha primeira companhia, porque vai ter mais de uma, tá? E a companhia é especial de verdade. Hoje o nosso querido Emerson Rocha está aqui com a gente. Já pode colocar ele aí na tela, Igor. Emerson Rocha vai bater um papo aqui com a gente, né, Emerson? Vamos falar de Vasco, vamos falar de confiança, vamos trazer bastante informação. Já deu o teu bom dia, deixa o boa tarde agora aí, Emerson. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para todo mundo que está aqui no chat participando. E não se fala de outra coisa sobre a polêmica do "Vai, Juninho, mostra o seu potencial". É a frase mais dita no Twitter, pelo menos essa situação complicada do volante da base, que está machucado, não está nem sendo relacionado para as partidas. Inclusive, até tem uma expectativa dele estar pronto ou não para segunda-feira, quando o time sub-20 entra em campo em São Januário, 4h15 da tarde, contra o Palmeiras, que é um dos líderes. O Vasco precisando dessa vitória para ficar ainda mais próximo dos 8 primeiros e ficar na classificação para a próxima fase. E aí o Juninho nem foi no próprio Instagram dele, duas mocinhas que estavam na casa dele postaram lá um vídeo nos stories e deu toda essa polêmica, Jéssica. O Emerson Rocha já começa assim, já chega já jogando a bomba aqui pra gente, tá sempre ligado nas redes sociais. Tudo que vocês têm de informação aí de grupo, o Emerson Rocha está infiltrado em todos os grupos que vocês têm por aí, tá? De torcedor, vocês podem apostar. De repente ele usa lá um codinome, né? Careca Vascaíno, Careca da Galera, não sei. Mas ele tá lá. Mas ele tá lá e ele tem sempre as informações. Exatamente. Essa é uma questão, né? Diga, Emerson. Não, então, eu tô falando, só se fala nisso e a questão dos salários, né? Que a gente até já vem trazendo isso aqui há muitos dias, muitas semanas, em relação ao atraso de salários. Ontem no News, o Flávio fez um testemunhal no final que foi muito bacana, muito importante a cobrança, porque a diretoria do Vasco prometeu que deixaria os salários em dia a partir de maio. Estamos em outubro, 2 meses, indo para 3, e tem muitos funcionários do Vasco que entram em contato com a gente passando certo perrengue, né, Jéssica? Exatamente. É lamentável, assim, começando pela questão também lamentável do Juninho, né? Por mais que a casa é dele, ele possa abrigar quem ele quiser, ele possa, enfim, receber quem ele quiser, mas é complicado para um jogador tão novo, né? Estar envolvido sempre em assuntos do tipo. Não estou julgando aqui a intenção dele ou das meninas que estavam lá, muito pelo contrário. As meninas têm direito de estarem onde elas quiserem, com quem elas quiserem, fazendo o que elas quiserem. Porém, para o Juninho é extremamente ruim estar associado, ter o nome associado e ter que talvez se explicar, desmentir ou esclarecer qualquer situação nesse momento, porque ele era um jogador do time profissional do Vasco. Ele já desceu uma escadinha, tá lá na equipe sub-20 por conta, né, de questões já de comportamento, e aí mais essa situação. Ele tem que entender realmente o peso de vestir a camisa do Vasco, o peso da responsabilidade, da representatividade, do que ele é para uma legião de pessoas, né, do que ele poderia ser, porque na verdade ele acaba que perde um pouco do prestígio, da admiração. Quem quer fazer história no futebol tem que entender que existem vários aspectos, né, o aspecto profissional, o aspecto técnico, mas também o aspecto social, de responsabilidade, de comportamento, porque o esporte faz parte da sociedade como um todo, né, o acesso ao esporte, ao futebol, qualquer esporte que seja, faz parte da formação de pessoas. Desde pequenininho, na escola, todo mundo tem educação física. Por quê? Porque faz bem para o corpo, ajuda a aprender sobre coletivo e etc. Então, o Juninho está precisando
botar a cabeça no lugar, pensar, independente do que ele fez esses últimos dias, as últimas noites ou não, né, Emerson? Eu acho que a questão do bom senso é sempre bom e não deve se despertar. Agora, com relação a salários, o que acontece é que o Vasco tem toda essa situação na justiça por conta daquela execução imediata da dívida trabalhista de 93 milhões e meio de reais. O Vasco conseguiu a liberação de parte desse dinheiro para ser destinado aos sindiclubes, e os sindiclubes destinaram o pagamento aos funcionários, como vinha sendo, e o Vasco teve essa garantia também na justiça. Mas aí está acontecendo uma demora, houve divergências com relação ao documento entregue para o banco, e aí o banco não liberou ainda o dinheiro das penhoras. O banco precisa liberar o dinheiro das penhoras, entrar em contato com os sindiclubes reunir todo o montante e aí destinar aos funcionários. É lamentável, os funcionários do Vasco CLT estão 2 meses com salários atrasados, enquanto os PJs, né, lá, os jogadores que têm direitos de imagem, os fornecedores, só tem 1 mês que vai vencer agora no próximo dia 5 de outubro. Então, tudo isso atrapalha demais ao Vasco, demais, assim, numa dimensão enorme, porque funcionário do Vasco é parte do patrimônio do clube, né? E o Vasco precisa realmente resolver essa situação de imediato, porque uma paralisação, greve, tudo isso atrapalha também no futebol. A gente tem que ser realista com relação a isso, né, Emerson? Porque dentro das 4 linhas, os caras que estão lá podem sentir, e aí o acesso não vem por um monte de coisas, não só a falta do futebol, né? Com toda certeza, Jéssica, porque se você imagina, o jogador está ali treinando no CT em São Januário, encontra um funcionário, o funcionário está cabisbaixo, está passando complicação, aí passa o problema para a pessoa, até questão daquela energia negativa, entre aspas, porque os caras têm todo o direito de reclamar, mas acaba passando para o elenco, não tem jeito, não dá para você blindar o elenco sem o elenco ter participação. Até, por exemplo, o pessoal que trabalha junto com os jogadores, pessoal da comissão técnica, de outras funções, massagistas, todos eles são funcionários do clube e também estão nesse perrengue, então pode sim chamar atenção e pode sim até desmotivar esse grupo. Tomara que não, porque o Fernando Diniz está trabalhando muito bem com o grupo do Vasco. Essa questão, por exemplo, do Juninho, as minhas maiores críticas são essas duas que você apontou mesmo. A questão da exposição, eu não tenho nada contra o que ele fez, o que ele faz, acho até porque ele é jovem, pode fazer sim. A gente, por exemplo, se você parar para analisar, porque agora a gente tem rede social, mas antes, eu acho que, por exemplo, o Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, não fez alguma coisa nesse sentido? Fez, só que sabia se posicionar e sabia identificar, e quando entrava em campo decidia. O que os meninos da base do Vasco hoje têm que tomar essa situação e essa consciência, porque você não vê isso acontecendo, por exemplo, na base do Fluminense e do Flamengo, que tanto estão revelando jogadores aí. A gente não vê essas polêmicas todas com jogadores da base desses 2 clubes. Do Vasco toda hora acontece, e essa situação de salário atrasado deixa a gente, como torcedor, a gente que acompanha o clube, já triste, já com um pensamento negativo. Imagina quem está lá dentro e quem está sofrendo com isso, né, Jéssica? Totalmente. Ó, o torcedor tem todo o direito de cobrar do Juninho uma postura melhor. Todo o direito, tá? O Juninho tem que entender isso. Não é que as pessoas estão se metendo na vida dele, não. Ele é figura pública e tem que saber e colocar na mente dele o que isso significa, o que isso representa. Mas, bom, Emerson Rocha, vamos falar de campo e bola, vamos falar de jogo, né? Porque o Vasco encerrou agora a preparação para o jogo contra o Confiança no domingo, às 6h15 da noite, lá no Batistão, né? Essa partida aí contra o vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter agora um convidado muito especial, diretamente de Aracaju. Nunca foi Aracaju, mas deve ser uma terra linda como é o Rio de Janeiro, né? Nosso querido Vitor Cardial, pode colocar ele aí, Igor, com a gente, sendo muito solícito, né, atendendo aqui o nosso convite do canal Atenção Vascaínos para poder bater esse papo, a gente falar sim do Confiança, a gente bater esse papo falando sobre o jogo, sobre torcida do Vasco, porque eu tô sabendo, Vitor, não é permitido torcida visitante no estádio, de forma nenhuma, porque a gente está num momento pandêmico, mas ó, vai ter muita gente infiltrada aí que eu tô sabendo. Tudo bem, Vitor? É repórter lá do Proletário News e também da TV Dragão, que é a TV oficial do Confiança. Não é isso, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no canal Atenção Vascaínos.
Primeiro, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Vitor Cardeal, sou estudante de jornalismo, torcedor do Confiança, acima de tudo. Sou administrador do Proletário News no Instagram e no Twitter, que é um perfil que traz notícias do Confiança. E também sou comentarista da TV Dragão, que é o canal oficial do Confiança no YouTube. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E, bom, vamos falar desse jogo, né? A expectativa tá grande por aqui. A ansiedade já tá batendo. Só se fala nisso. A semana foi só falando realmente de Confiança e Vasco, apesar que o Confiança jogou na terça com o Coritiba. Como você falou aí, vamos ter muitos vascaínos no jogo, apesar de não, oficialmente, isso não seria permitido, porque não pode torcida visitante, mas o que a gente sabe é que muitos vascaínos realmente compraram o ingresso e vão estar no Batistão lá domingo, tentando apoiar o Vasco, né? Não vai ser permitido, como a gente falou, torcida visitante, não vai poder entrar com camisa nem bandeira do Vasco, mas existe uma preocupação aqui com relação a isso, né, de que os torcedores do Vasco em algum momento ali se manifestem, comemorem um gol, cantem alguma música do Vasco, e isso possa gerar algum problema, já que é torcida única, né, é para ser torcida única e não vai ter nenhum tipo de isolamento. Mas vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo também aí, né. Exatamente, Vitor. É bom lembrar, né, que lá na Arena Batistão foi primeiro inicialmente 20% da capacidade liberada, depois 30%, né, foi aberto aí para vendas. E realmente, o torcedor vascaíno que decidir infringir as regras e aí cantar ou vestir a camisa ou levar um bandeirão, o Vasco pode sofrer punições com relação a isso, né, Emerson? Então, de qualquer forma, quem está indo, tudo bem ir, todo mundo é livre. E é ótimo ter vascaíno lá pro Vasco, né? Com todo respeito ao Vitor, porque realmente o astral, o ânimo muda. Mas é aquilo, tem que ter consciência, porque não dá para prejudicar o Vasco nesse momento em que o Vasco está tentando aí essa arrancada para conseguir o acesso, né, Emerson? Perfeito. E detalhe, como disse o Vitor, a torcida do Confiança tá, não vou utilizar a expressão confiante, mas vou dizer, está animada, até porque o time não perde há 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 empates, inclusive ia vencendo o líder do campeonato fora de casa, tomou um gol no finalzinho, ou seja, o Confiança vem embalado depois que trocou de técnico, o Vitor pode falar melhor sobre isso, mas a minha dúvida é a seguinte, é exatamente isso, Jéssica, será que não dá para, por exemplo, o pessoal de segurança lá do Batistão fazer um cantinho ali para a torcida do Vasco? Sabe por quê? Ontem, por exemplo, à noite, eu estava vendo o jogo Sampaio Correia e Remo, jogo esse lá no Maranhão, e tinha um espaço para a torcida do Remo, inclusive com camisas, com faixa. O pessoal do Remo foi lá, tudo bem, que é da mesma região ali, próximo, mas mesmo assim teve torcida adversária, e foi muito bacana, a festa foi legal, empate 1-1, não teve problema nenhum em relação a esse tipo de torcida. Tomara que lá em Aracaju consigam fazer pelo menos um cantinho ali para a torcida do Vasco, que não vai ser a grande maioria nesse caso, até porque a torcida do Confiança, como eu disse, está animada para o jogo, mas vai ter ali, por exemplo, sei lá, 100 a 200 torcedores do Vasco, poderiam colocar ali um espacinho, você também com camisa, pode ir a paisana, sem problema, mas eu acho que poderia fazer uma divisãozinha só para ter um pouco de respeito à comemoração de cada torcedor. Por exemplo, se o Confiança fizer 1-0, vai comemorar o gol, se o Vasco fizer 1-0, ter o torcedor poder também fazer a sua comemoração. Apenas isso, não é aquela questão de briga, negócio, é mais o respeito por cada torcida e ter a sua motivação em campo. Eu queria perguntar ao Vitor exatamente sobre isso, Vitor. Há essa possibilidade de ter ali uma divisãozinha, pelo menos pequena, Vitor? Então, Emerson, é o seguinte, o Batistão ele é um estádio que cabe 15 mil pessoas e ele é o estádio do Confiança e o estádio do Sergipe, né? Os dois clubes dividem esse estádio, inclusive, não sei se vocês já viram a imagem do Batistão, mas metade das cadeiras são azuis e metade são vermelhas. A torcida do Confiança fica no lado azul e a torcida do Sergipe no lado vermelho. Geralmente, nos jogos do Confiança, a torcida visitante fica no lado vermelho. E existe um movimento de que os vascaínos realmente fiquem lá no lado vermelho, não se enfiem no meio do Confiança para evitar conflitos. E existem alguns dados, ainda não é nada concreto, de que realmente a polícia vai fazer um certo isolamento nessa área vermelha, nessa parte vermelha, onde os torcedores do Vasco vão estar. Como eu falei, não é nada concreto ainda, apenas boatos. A gente vai ver realmente na hora se vai ter ou não isso aí, para evitar problemas, né? Para evitar com que tenha, de repente, uma briga generalizada, porque a gente sabe que não é legal você estar na sua arquibancada e tá um cara ali próximo torcendo contra. Isso geralmente dá problema, ainda mais se o resultado for negativo para o Confiança e o Vasco acabar vencendo o jogo. Isso pode dar problema. Então, como eu falei no início, a preocupação tá grande e a gente vai descobrir realmente, até agora não tem nada oficial, não sei se amanhã pode sair algo, mas a gente vai ver aí no domingo se vai ter algum tipo de isolamento. Eu espero que tenha, que eu acho que é o melhor se fazer realmente para evitar problemas. E esses 30% dá quanto, mais ou menos quantos ingressos, Vitor? 4.500 ingressos.
Primeiro estava liberado 20%, né, que era a capacidade que estava liberada. Aí seriam 3.100 ingressos, começou a vender na segunda, quando chegou na quarta-feira esgotou esses 3.100, e quando foi ontem teve uma reunião do governo, e o governo liberou mais 10%, chegando aos 30%, que daí 4.500 ingressos. Lembrando que o Confiança tem 1.600 sócios, mais ou menos, 1.644, para ser exato, sócios, e esses sócios têm entrada garantida. Então a venda foram aí pouco menos de 3.000 ingressos, 2.900, 2.800 mais ou menos. Boa parte já esgotou e tem alguns ainda à venda aí nas lojas do Confiança aqui em Aracaju. Ô, Vitor, e vamos falar de Capibola, né? Você disse que não se fala em outra coisa, por mais que o Confiança tenha empatado com o Curitiba no meio da semana. Agora, expectativa para esse jogo. Realmente, a equipe aí do Luizinho Lemos está acreditando que vai conseguir vencer o Vasco. O Vasco aqui está embalado, tá? 2 jogos também sem perder. Tem o Nenê agora animando a galera. Como é que tá isso aí, falando do Capibola? O Confiança acredita que pode vencer o jogo, né? O Confiança está em uma boa fase. São 5 jogos sem perder, 3 empates e 2 vitórias. 2 gols sofridos apenas nesses 5 jogos. Confiança que tem a pior defesa do campeonato. Então, 2 gols sofridos em 5 jogos já mostra uma grande evolução aí. Ganhou os 2 últimos jogos em casa, com apoio da torcida, contra o Sampaio, contra o Operário. E teve esse jogo contra o Curitiba no meio da semana, que o Confiança quase consegue vencer, né? Confiança mais uma vez jogou bem, se defendeu muito bem lá no Couto Pereira, fez 1-0 ali na metade do primeiro tempo, segurou a pressão do Curitiba o jogo quase todo, e aí lá nos 45 do segundo tempo sofre um empate, um gol de cabeça. Um resultado que foi ótimo para o Confiança. A gente, antes de começar o jogo, todo mundo falava que um empate seria um bom resultado, mas terminou ficando aquele gostinho amargo, porque faltou pouco para vencer o jogo, né? E aí seriam mais 2 pontos, Confiança teria ainda a distância ainda menor para o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Mas a gente sabe que o jogo contra o Vasco vai ser muito difícil, o Vasco vive um bom momento, Diniz deu um novo ânimo ao Vasco, o Nenê também chegou e está jogando muito bem, eu tenho acompanhado o jogo do Vasco, sabe que vai ser um jogo difícil, mas sabe que o Confiança tem condições de sair vitorioso, de conseguir um bom resultado. Confiança é um time que gosta de se superar, gosta de surpreender. Em 2016, venceu o Flamengo, inclusive, aqui no Batistão, o jogo da Copa do Brasil, não sei se vocês vão lembrar. Primeira fase, Confiança perde um jogador com 10 minutos de jogo, joga o jogo praticamente inteiro com um a menos, aquele Flamengo com Guerreiro, com Muricy Ramalho, com Sheik. E aí, aos 35 do segundo tempo, Confiança faz um gol e vence o jogo contra o Flamengo aqui. Então é só uma das histórias de superação que a Confiança tem aí nesses últimos anos e durante toda a sua história. A gente se apega nisso e também no bom desempenho do time para acreditar que a gente pode conseguir vencer esse jogo contra o Vasco. Ô Vitor, quero te fazer 2 perguntas. Na verdade são 3, mas 2. Primeiro, o campo, né? A Jéssica falou, vamos falar de campo e bola. Eu queria perguntar a você como é que está a situação do gramado do Batistão, até porque o Vasco tem essa filosofia com o Diniz de toque de bola, de posse de bola. Isso pode atrapalhar? Não pode? Como é que está a situação do estado do gramado? E falar de 2 centroavantes do time do Confiança. Um que não vai jogar, o Thiago Reis, por conta da questão contratual, mas depois eu queria que você falasse um pouquinho para o torcedor que está acompanhando a gente como é que está o Thiago Reis aí no Confiança. E o Brocador. Vai jogar? Não vai? Será que vai ser o camisa 9 do Confiança para essa partida? Vamos lá. Com relação ao gramado, o Vasco não tem com o que se preocupar. O gramado realmente está em excelentes condições, está um tapete, então não vai atrapalhar em nada o futebol do Vasco. A drenagem também é muito boa, então se chover não vai ter nenhum problema. E com relação aos centroavantes, vamos lá. Thiago Reis já fez 2 gols aqui no Confiança, um gol de cabeça contra o CRB, um gol de pênalti contra o Brasil de Pelotas, mas não vem agradando muito, porque ele é aquele cara que realmente está lá só para empurrar a bola para a rede, é aquele cara do último passe, e quando ele precisa sair da área para trabalhar um pouco mais as jogadas, e o Confiança é um time às vezes que joga muito transição ofensiva, né, e muito de contra-ataque, então precisa de todo mundo ali ajudando. Quando isso acontece, o Thiago Reis não consegue ter um bom desempenho, né, ele perdeu o pênalti, inclusive, contra o Operário, e a dificuldade dele é essa que a gente percebe aqui, né, quando sai da área, realmente, ele não consegue dar sequência às jogadas. Já perdeu também uns 2 gols assim que não dava para perder, além do pênalti mais uma vez cito contra o Operário, então não está agradando o Thiago Reis aqui no Confiança não. E o Brocador ele é uma incógnita ainda para o jogo de domingo, ele se recuperou de uma lesão já há alguns dias, está recuperado, chegou no seu Instagram, publicou uma mensagem lá dizendo que já está recuperado, está pronto para ajudar o time, mas mesmo assim não está sendo relacionado, né? Ele, como eu falei, publicamente se colocou à disposição para ajudar a equipe,
mas por opção do treinador Luizinho Lopes, da comissão técnica, não foi relacionado nem para o jogo contra o Operário, nem para o jogo agora contra o Coritiba. Então é justamente uma incógnita, ninguém sabe realmente o que está acontecendo com o Brocador, se ele se equivocou em dizer que já estava recuperado, se realmente é uma opção da comissão em não relacioná-lo, mas a expectativa é que para o jogo de domingo ele seja relacionado, né? Que ele vá pelo menos para o banco de reservas, porque justamente Confiança já não vai ter o Thiago Reis, aí o Lohan vai ser titular, e a expectativa é que o Brocador fique como opção no banco. E o torcedor não quer que ele entre não, tá? Pode deixar ele lá no banco, porque se fosse o Thiago Reis, o torcedor ia até falar, pode botar. Ele saiu aqui do Vasco realmente, né? Não disse a que veio, chegou a fazer algumas partidas importantes, entrar e fazer gols, mas fora isso, não foram apenas brilhos isolados, né, Emerson Rocha? Depois disso, realmente, o torcedor ficou aliviado que ele foi embora, que ele foi pro Confiança, e aí, infelizmente, mais uma vez, não tá agradando, né? Ô Vitor, fala então aí pra gente logo de time, o que já dá pra apostar, já tem uma possível escalação, conta pra gente o que os jogadores do Vasco vão encontrar aí pela frente no domingo. Com relação à escalação, a gente não vai ter muitas mudanças. Luizinho Lopes está repetindo o time jogo a jogo, tá dando certo, o time tá jogando bem, então não acredito em mudanças para esse jogo contra o Vasco. Tem uma lesãozinha ali no meio campo, porque o volante do time, o Madison, saiu machucado no começo do segundo tempo contra o Coritiba, então a gente ainda não sabe se ele teve alguma lesão, qual a condição dele, e aí se ele não jogar, joga o Vinícius Barba, que é um jogador que chegou recentemente, ainda não foi titular, já entrou no segundo tempo em alguns jogos, mas não foi titular, e se o Madison não jogar, realmente é um desfalque importante no meio campo do Confiança, porque ele é aquele cão de guarda ali na defesa, aquele jogador realmente que está ali para ajudar no sistema defensivo, porque ele desarma muito bem, tem uma boa marcação, então se ele não jogar, vai fazer muita falta, principalmente considerando que o grande jogador desse time do Vasco está ali no meio campo mesmo, né, que é o... Então ele é um cara importante para marcar o Nenê, a gente fica aqui na torcida para que ele jogue. O resto do time não tem muita dúvida, deve ser Rafael Santos no gol, na lateral direita Jonathan Bocão, a zaga com Nirley e Adalberto, e na lateral esquerda João Paulo. Aí no meio campo tem essa dúvida entre o Madison ou o Vinícius Barba, vai ser aí depois o Gemerson 8, que vem sendo o melhor jogador da equipe nos últimos jogos. No ataque a gente tem aí uma dupla de ataque com o Álvaro e o Lohan, que é o centroavante, e nas pontas o William Santana pela direita e pelo lado esquerdo o Ítalo. Então essa deve ser a escalação, Confiança sem muitas mudanças. No departamento médico temos poucos jogadores, né, mas que não estão fazendo muita falta. Deve ter o retorno do Marcelinho, que é um lateral que também pode jogar de ponta, lateral barra atacante, e não tem nenhum jogador suspenso. Então Confiança que realmente não deve ter grandes modificações para enfrentar o Vasco, deve ter a mesma base que vem jogando aí, o mesmo time que vem jogando nos últimos jogos. Ô Vitor, antes de a gente se despedir de você, é o seguinte, o Confiança hoje é o 19º com 22 pontos, o primeiro fora do Z4 é o Brusque com 29, ou seja, são 7 pontos. O Vasco, por exemplo, para chegar ao G4 faltam 6 pontos. A torcida aqui do Vasco está confiante de que o Vasco sobe, mesmo com essa pontuação, essa diferença. É mais ou menos a diferença de que o Confiança tem para o primeiro time fora do Z4. O pessoal aí também está acreditando que o Confiança possa sair do Z4 e mandar um abraço para a galera que está aqui no chat. Muita gente mandando muitas perguntas, inclusive algumas que a gente já fez para o Vitor, mas daqui a pouco a gente bate um papo com a galera. Queria que você respondesse sobre isso. Emerson, a galera está acreditando. O momento já foi muito pior. Se a gente conversasse aqui há 5 rodadas, eu diria que 95% da torcida já dizia que realmente já caiu, porque as chances eram mínimas, a distância chegou a estar em 12 pontos, para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o time realmente não reagia, até que chegou o Luizinho Lopes, deu uma nova cara, são 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 3 empates, 5 jogos sem perder, a defesa, que era o grande problema, melhorou, o ataque continua fazendo gols, então a gente acredita, a torcida do Confiança está acreditando, está confiante, mesmo sabendo que ainda é muito difícil, porque a distância ainda é grande, ainda precisa muita coisa acontecer, mas acredita sim que é possível escapar do rebaixamento, e vamos seguir confiantes até o final, até quando tiver chance, a gente vai seguir acreditando que dá para o Confiança escapar desse rebaixamento e ficar mais um ano na Série B. Eu fico pensando assim, às vezes, o futebol é louco, né? Porque para vocês, para o Vasco, estar na Série B é um inferno. Para vocês é um inferno, é o pior cenário possível. Já para a gente do Confiança é um sonho estar na Série B. A gente batalhou aí mais de 10 anos para voltar para a Série B, foram 28 anos longe da Série B,
Aí o Confiança 2008 ficou por um ponto de subir, depois cai para a Série D de novo, fica alguns anos, 4, 5 anos sem calendário, aí volta para a Série C e reacende esse desejo de jogar a Série B. Consegue finalmente o acesso em 2019 e a gente está vivendo o sonho. O sonho do torcedor do Confiança sempre foi ver o Confiança na Série B. Então, a gente está se apegando nisso para continuar aí na segunda divisão no próximo ano. Valeu. Eu tô sentindo o Vitor muito confiante mesmo, hein, Emerson? Isso não é muito bom, não. Infelizmente, Vitor, talvez você se decepcione, né? O que o torcedor vascaíno tá torcendo aí no chat. Exatamente. Mas, Vitor, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? A gente ama o futebol por isso, né? Pela mágica da coisa, pelo sentimento que envolve. Então, tudo que você fala aí é realmente legítimo. Que o Confiança tenha sorte, né, cara? Não agora, no domingo e tal, talvez mais pra frente, mas pra frente. Que consiga. Exatamente, mas que consiga aí realmente dar cada vez mais alegria ao torcedor sergipano aí, sergipano não, né? Sergipano é do Sergipe, mas o torcedor do Confiança que acompanha o time aí como você, tá? Muito obrigada, meu querido. Azuris, isso. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, o papo foi muito massa, Jéssica, Emerson. Quando eu recebi o convite da Jéssica, né, eu falei a um amigo meu vascaíno que ia participar e ele falou, pô, cara, esse é um dos maiores canais do Vasco no YouTube, de torcedores vascaínos no YouTube, então, pô, vou estar em um lugar lá maravilhoso, agradeço demais pela oportunidade, espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí pela frente. Beleza? Valeu e até mais. Boa sorte pro jogo de domingo. E tem uma ligação bacana do Confiança com o Rio de Janeiro. A marca de esportes da camisa do Confiança é aqui de Cachoeira de Macacu, aqui pertinho de Nova Friburgo. Grande abraço pro pessoal da W Sport. Exatamente. Maneiro. Mas Vitor, eu acho que tu ainda vai aparecer aí em outro programa, porque mais tarde tem Avenews. Com certeza o nosso querido Flávio Dias, que vai estar no Avenews, já te manda um WhatsApp por aí, tá bom? Um beijo, muito obrigada, gente. A gente vai falar do time do Vasco ainda, tá? O Emerson Rocha não vai fugir de dizer a escalação pra gente, não. Antes disso, um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Estamos de volta, Emerson Rocha. Vamos falar do time do Vasco, que já encerrou a preparação. Tenho mais dúvidas aí com relação ao time que o Fernando Diniz vai mandar em campo, né? Vai mandar a campo. A gente sabe que o treinamento de hoje foi aquele que o Diniz gosta, né? Bola curta, jogo rápido. Aí, jogo rápido, eu penso logo no possível meio-campo do Vasco para o domingo. Mas vamos começar pelas laterais, porque o Léo Matos está retornando, o Zeca foi bem do lado direito e o Riquelme do lado esquerdo. Na sua opinião, o que o treinador deve fazer? Volta com o Léo Matos e o Zeca lá para a esquerda ou mantém, como foi aí na última partida, o Zeca na direita e o Riquelme na esquerda? Ô Jéssica, tá uma possibilidade até dos 3 serem colocados como titulares. Por quê? O Léo Matos ir para a direita, o Riquelme ficar na esquerda e o Zeca fazer ali o meio-campo, por exemplo, a posição que o Andrei estava fazendo junto com o Bruno Gomes na última partida que o Vasco começou muito bem contra o Goiás. Há essa possibilidade, o que eu acho um pouco remoto, até porque o Vasco vai jogar fora de casa, com o time do Confiança que precisa buscar o resultado, então acho que o Vasco não deve ir com essa escalação assim. Acho que o Vasco deve mesmo com os 4 jogadores lá na defesa, os 3 no meio-campo e os 3 atacantes com o Gabriel Peck jogando ao lado do Morato e do Germancano. No meio-campo, acho que ele vai de Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê. E aí lá atrás que é essa dúvida em relação às laterais. Zeca ou Léo Matos na direita, Riquelme ou Zeca na lateral esquerda. A dupla de zaga vai ser Ricardo Graça e o
o Leandro Castan com o Vanderlei no gol. Então essa dúvida, pra gente também, né, porque a gente não tá conseguindo buscar essas informações em relação à escalação. Com certeza o Diniz já sabe o time que vai entrar em campo, inclusive os jogadores também já sabem. O Vasco viaja hoje à noite para Aracaju, deve chegar lá mais aproximadamente entre meia-noite, meia-noite e meia. Até tem muito torcedor do Vasco nas redes sociais se mobilizando para ir pro aeroporto para recepcionar os jogadores do Vasco, que vai ser muito bacana. Tomara que tenha essa recepção, claro, todo mundo com máscara, todo mundo tranquilo lá para evitar aglomeração, mas que tenha essa recepção para os jogadores do Vasco, que vai dar muito mais confiança para o Vasco buscar essa vitória no domingo, né, Jéssica? A gente não tá resistindo a essa piadinha, né, Emerson? Tá sendo difícil a gente controlar. Exatamente. Eu falei do meio-campo e da minha preocupação com o meio-campo lento por conta da questão do Andrei estar fora, né? E aí, o Fernando Diniz, ele é aquele que gosta de todo mundo direitinho nas suas posições. Então, eu acho que a melhor alternativa realmente seria entrar com Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel, Nenê, na frente Jabá, Opec, Morato e Cano. Mas existe a possibilidade do Rômulo substituir o Andrei. E aí, ao meu ver, fica aquele meio campo pesado, aquele meio campo lento. E se botar o Zeca para a esquerda e o Léo Matos para a direita, para mim são 2 passos atrás. Então, realmente, eu estou acreditando que ele vai manter o Marquinhos Gabriel até por tanto elogio que ele fez a ele depois da vitória por 2-0 em cima do Goiás, né? E eu não acho que ele vá sacá-lo do time. Eu acho até uma boa alternativa, então, manter o Bruno Gomes e aí o Marquinhos Gabriel ficar no campo ao lado do Nenê. Porque o Marquinhos Gabriel, pelo meio, eu não acho ele tão ruim assim, não acho que ele comprometa tanto. Ruim é quando bota ele para jogar mais pelos lados, porque não é dele, de qualquer forma. Então, vamos lá, eu vou chutar meu time e ver se você concorda. Vanderlei, Zeca, Ricardo, Castan e o Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê. Na frente, para mim, começa o Léo Jabá, do outro lado Morato e aí o Germancano. Pode entrar o Peck? Pode, mas para mim, então vamos lá, o Peck lá para a esquerda, né? Parar com isso do Peck também pela direita, porque, ao meu ver, compromete, né, Emerson Rocha? Não, com certeza. O Morato, dos 3, é o único que sabe jogar com a perna invertida, que a gente diz assim. Ele é canhoto, mas sabe jogar na direita, porque o Morato tem essa questão de trazer para dentro, entrar na área, por exemplo, para fazer gols de cabeça. Ele perdeu um gol contra o Cruzeiro, fez um gol agora. Então, ele não tem essa questão da adaptação e da perna trocada. O Peck, por mais que tenha jogado muito tempo na base pela direita, mesmo sendo canhoto, a gente percebe que no profissional há uma certa dificuldade para ele, até para chegar no fundo. Então acho que o Peck deveria jogar na esquerda, até porque o Jabá vem de um jogo que ele foi no banco primeiro foi expulso, ficou fora por causa daquela questão da suspensão da Copa do Brasil, ficou fora de um jogo, voltou agora, então acho que o Peck deveria ser o titular. Tem a possibilidade do Nenê jogar um pouco mais à frente e ele colocar um jogador a mais no meio campo, como você disse, a possibilidade do Rômulo. Tomara que ele não pense assim. Por exemplo, eu queria muito que se fosse, por exemplo, o meu time, se tivesse que colocar 4 jogadores no meio campo, com o Nenê um pouco voltando mais atrás, o Morato e o Germancano lá na frente, eu colocaria o Caio Lopes. Muita gente, estou vendo aqui, galera aqui no chat falando do Galarça. Eu entendo a questão do Galarça, eu gosto muito do Galarça pela questão da volúpia, da vontade de correr em campo. Só que o passe do Galarça, para mim, é inferior ao Caio Lopes. E o Caio Lopes com o Bruno Gomes ainda tem um entrosamento que jogaram vários anos na base. Seria bacana ter esses 2 meninos ali como cabeça de área, o Marquinhos Gabriel com o Nenê um pouco mais à frente e lá no ataque o Morato e o Germancano. É o meu time, seria o meu time e manteria o Riquelme na lateral esquerda e o Zeca na lateral direita, o Léo Matos por vídeo de suspensão ficaria no banco de reservas. Esse seria o meu time, mas não deve ser o time do Fernando Diniz, né? Exatamente. Antes da gente se despedir, né, que a gente já tá aqui caminhando pro final, Emerson, eu tava distraída aqui, desculpa, gente, sabe por que eu titubeei? Porque passou o carro do ovo na minha rua. Eu não sei nem se tá vazando, mas ó, eu tô aqui incomodada, esperando que ele se afaste. Aqui, ó, tô me falando que não vazou não, mas tá passando. Aquele que a galinha chorou. É sempre assim, a gente liga a câmera, vem o carro do camarão, o carro do ovo, isso aqui é subúrbio carioca, meus amigos. Pra quem não sabe, eu sou aqui da Zona Norte, isso aqui é super normal, então relevem aí. Ô Emerson, antes da gente se despedir, e aí, será que o John Sanches vai estrear? Vasco vencendo o Confiança por 3-0, 30 minutos do segundo tempo, será que o John Sanches entra em campo, hein? Eu acho que sim, até pela pressão e até pra gente ver também como é que tá esse jogador.
O Diniz já falou, por exemplo, no treinamento, as informações que a gente tem de bastidores é que ele começou a treinar bem. Inclusive, se você parar para analisar os últimos vídeos da Vasco TV de treinamento, ele vem aparecendo mais. É um jogador que parece que está participando mais dos treinamentos e pode sim ganhar a primeira oportunidade dele, pelo menos entrando durante o jogo, até porque, como disse o Vitor agora há pouco, o gramado do Batistão está em boas condições. Então, para a correria, para a velocidade, para o toque de bola, isso vai ser importante para o time do Vasco. E quem sabe, no segundo tempo, o Vasco vencendo, até ali, mesmo com o jogo um pouco mais truncado, ele consiga entrar e tomara que entre bem e seja uma boa opção para o Fernando Diniz nessa reta final de Série B. É o que a gente aposta, porque se vencer o Confiança, o Vasco ficaria faltando 7 vitórias em 10 jogos. Aí tem o jogo contra o Sampaio Corrêa, que é um pouco mais complicado, mas depois volta a jogar em casa contra o Curitiba com a força da torcida do Vasco em São Januário. Né? É isso, eu acredito sim que é muito possível. Às vezes o torcedor reclama aqui com a gente no chat, poxa, não dá mais e tal. Gente, ainda dá, vamos com calma, porque eu acredito que ainda dá. Gente, já vai se despedir, porque senão daqui a pouco o Flávio Dias infiltra aqui nesse boletim do AV, diz que a gente está falando muito, porque tem que ter assunto para o AV News daqui a pouco. Então, ó, um beijo para vocês, se despede aí da galera, Emerson, que mais tarde a gente volta, não é isso? Beleza, agradecer a galera que está participando, principalmente a galera que é membro do canal, tá lá no grupo de Telegram, todo mundo mandando mensagem aqui, essa galera que bate sempre uma resenha com a gente lá no grupo de Telegram, que tá aqui também no chat, um abraço para todo mundo lá, e com certeza a gente vai fazer uma festa lá no grupo de Telegram daqui a pouquinho. Assim que acabar, a gente vai lá no grupo de Telegram e pergunta pro pessoal, e aí, gostou do Boletim AV? E com certeza a galera gosta bastante. Valeu! Esquece do carro do ovo, tá? Por favor, gente, não leva esse assunto lá pro Telegram, não. Um beijo, galera, pra vocês. Mais tarde a gente tá aí de volta. Hoje tem AV News com Flávio Dias, olha só. E eu vou estar lá também. Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like, a sua curtida. Ajuda a gente, apoia a gente. É muito importante, importantíssimo. Vocês não fazem noção, até porque esta rede que nós usamos, este canal que nós usamos, existem certas burocracias, né, Emerson Rocha? E a gente, ó, junto com o pessoal da Carretel, o Igor tá aí nos bastidores, sabe o quanto se rala para poder entregar um conteúdo de qualidade e ter algum retorno, porque é importante ter retorno também para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para chegar até você, querido torcedor, querido acompanhante e seguidor aqui do canal. Então, por favor, deixe seu like, compartilhe o link, ajuda a gente na divulgação. Se inscreve, gente, é importantíssimo. Hoje à noite a gente se encontra no AV News a partir das 9h30 da noite com Flávio Dias, eu também vou estar. Um beijo e até a próxima!